Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Com a criminalização do Caixa 2, plenário aprova projeto que estabelece medidas de combate à corrupção. Texto segue agora para o Senado. Aqui do Salão Verde, ao vivo, Carolina Nogueira. Destaque incluído em plenário prevê que promotores, procuradores e juízes possam responder por crime de abuso de autoridade. Com a votação dos destaques, a sessão do plenário se estendeu até às 4 horas da manhã. Do corredor das comissões, Mariana Prichitsky. E mesmo assim, tem seminário internacional e audiência pública começando daqui a pouquinho nas comissões. Policiais e manifestantes contrários à reforma do ensino médio e à PEC dos gastos públicos entram em confronto no gramado do Congresso. Presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, vem à Câmara e defende a atualização da lei da ficha limpa. Hoje é quarta-feira, 30 de novembro. Agora em Brasília, 9 horas e 1 minuto, pelo horário brasileiro de verão. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. A sessão do Congresso durou até as 4h18 da manhã. Foi uma longa sessão, mas a gente começa essa edição do Câmara com Notícia te dizendo que tem uma sessão solene prevista e também uma sessão do Congresso. Além disso, a agenda no corredor das comissões. É para lá que a gente vai para saber que agenda é essa com a Mariana Prichitsky. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Ontem, no final da sessão, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, sugeriu que as comissões começassem apenas ao meio-dia, mas algumas comissões mantiveram eventos marcados para mais cedo. Um exemplo é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que tem uma reunião ordinária marcada para as 10 e uma audiência pública marcada para as 11. Sobre essa audiência pública, nós vamos conversar com o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, que é o presidente da comissão, e pediu essa audiência pública para discutir o papel dos tribunais de contas dos estados. Deputado, qual que é a ideia? Bom dia e obrigado. O deputado dormiu pouquíssimo, está aqui para conversar com a gente. Qual que é a ideia dessa audiência hoje? Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera, a todos os telespectadores da TV Câmara. O objetivo dessa audiência é mostrar as experiências inovadoras, tanto do TCU como também dos tribunais de contas estaduais. Nós vamos ver situações relacionadas, por exemplo, a acompanhamento prévio de licitações de prefeituras, de governos estaduais. Nós vamos ver a questão das inovações tecnológicas e também o controle que é feito, os diversos instrumentos inovadores de controle por parte desses tribunais de contas. Nós vamos ter aqui presente a Tricom, que representa os tribunais de contas estaduais, inclusive com um conselheiro do Tribunal de Pernambuco. Aí vamos ter a presença também do Tribunal de Contas do Tocantins, do Acre, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul e também, como disse, a presença do TCU. Então vai ser um momento muito importante para que possa haver esse compartilhamento dessas diversas experiências, que são experiências importantes do ponto de vista do controle externo. E o que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle pode aproveitar dessas sugestões, dessas experiências inovadoras? Olha, sobretudo o aperfeiçoamento da legislação, o aperfeiçoamento das práticas e, inclusive, que a gente poder fazer recomendações ao próprio TCU, a outros tribunais estaduais. Então, isso, obviamente, que vai facilitar esse controle e também a própria participação popular. Acho que esse é um dos focos importantes da comissão, o controle por parte da população, também a transparência. Então, todas essas questões elas são importantes e a comissão ela tem esse papel também de aperfeiçoar não só as práticas, mas também a legislação pertinente. Deputado, essa audiência pública é às 11, o senhor manteve a reunião ordinária da comissão para as 10. O senhor acha que vai ser possível, viável, fazer essas votações de proposta? Tem alguma coisa de destaque na pauta hoje? Olha, é claro que hoje nós saímos daqui às 4 horas da manhã, mas eu estou mantendo a pauta da reunião ordinária, inclusive tem convocações de ministros que estão na pauta, outras questões importantes do ponto de vista da finalização dos trabalhos da comissão, agora até o mês de dezembro, e é claro que depois da reunião ordinária a gente pretende aí às 11, 11h30 no máximo, iniciar essa audiência pública. Acha que dá para votar essas convocações de ministro ainda hoje? Olha, vai depender do quórum, vai depender da presença dos parlamentares aqui. Nós vamos, obviamente, que daqui até o horário fazer essa avaliação, mas a priori está mantida essa reunião ordinária. Só para encerrar, deputado, que convocação de que ministro? Bem, nós vamos tratar especificamente dessas questões que são questões mais atuais relacionadas às denúncias que foram feitas pelo ministro Calheiro,
ex-ministro Calheiro. Então, nós temos a convocação do ministro Padilha, da Casa Civil, a convocação da AGU, né, da atual ministra da AGU e também da assessor dos assuntos jurídicos da Presidência da República, além de uma audiência pública que está sendo solicitada para tratar dessa questão da fiscalização e controle da questão do patrimônio histórico e cultural. Deputado Léo de Brito, obrigada pela entrevista. Boa audiência pública agora pela manhã. O senhor vai dormir que hora? Só hoje à noite? Pelo visto só, mas a gente tem muito prazer de estar aqui fazendo esse trabalho na presidência dessa comissão tão importante que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Obrigada, deputado. Bom dia de trabalho. Vamos voltar com a Vera no Salão Verde. Vera. Obrigada, Mariana. Deputado, vamos falar então sobre as votações dessa madrugada. O plenário aprovou um dos projetos de lei mais comentados dos últimos meses, a proposta que cria uma série de medidas contra a corrupção. A matéria que surgiu da iniciativa do Ministério Público levantou polêmica ao longo de toda a sua tramitação, de toda a sua análise. Mas a votação de trechos específicos fez muitas alterações na proposta original, que havia saído da comissão especial que estudou as medidas. Vamos ver. Os trabalhos no plenário não começaram pelo tema mais esperado. Uma inversão de pauta abriu mais tempo para acordos em torno do projeto das medidas contra a corrupção. O primeiro item analisado acabou sendo a proposta que cria o Estatuto da Segurança Privada, definindo regras para o setor e substituindo mais de 100 projetos de lei que tramitam na Câmara sobre o assunto. O projeto foi aprovado. Nós temos muito mais vigilantes no Brasil do que o efetivo da Polícia Militar. Número aí que infelizmente ultrapassa. Eu digo infelizmente porque o poder público deveria suprir essa necessidade e acaba também falhando no exercício da sua função pública. E aí vem o trabalho privado. Coloca-se regras numa categoria de profissionais que varia de estado para estado. Com a aprovação desse projeto, eu não tenho nenhuma dúvida que a categoria vai conseguir produzir muito mais, vai conseguir ser mais eficiente e, com isso, o Estado precário que apresenta nos quadros das forças policiais um claro muito grande, ou seja, um déficit de policiais, poderão ser auxiliados. O assunto mais esperado do dia começou a ser discutido depois das 9 horas da noite. O pacote de medidas anticorrupção foi uma iniciativa do Ministério Público com apoio de mais de 2 milhões de assinaturas. Aumenta as punições para crimes de corrupção, escalona as penas de acordo com os prejuízos para os cofres públicos e cria o crime de caixa 2, de uso de dinheiro não declarado oficialmente nas campanhas eleitorais. Todos os partidos se disseram a favor da proposta de um modo geral e aprovaram o texto principal. As divergências estavam nos chamados destaques, trechos que foram selecionados pelos partidos para serem votados separadamente. E se perguntarmos aqui no plenário, eu pergunto aqui aos meus colegas, quais são as 10 medidas que viraram 18 e depois baixaram para 12, a grande maioria não saberá do que se trata esse tema. Por isso que é preciso aqui, em cada destaque, nós aprofundarmos a discussão com transparência para que os brasileiros saibam a gravidade daquilo que nós estamos votando. Nós estamos encaminhando o voto positivo, mas também, senhor presidente, deixar claro que é necessário que, na medida em que se votem destaques, emendas, enfim, tudo aquilo que possa trazer uma necessidade de melhor compreensão da sociedade brasileira, seja votado de forma nominal. Na votação dos destaques, a polêmica voltou, especialmente quando uma emenda queria incluir no projeto a possibilidade de membros do Ministério Público e juízes serem processados por crime de responsabilidade. O relator chamou a mudança, que foi aprovada, de a emenda do mal. Não cabe ao parlamento brasileiro, num momento tão bonito e tão alto, aonde o parlamento responde a mais de 2,5 milhões de brasileiros que fizeram esse projeto chegar aqui, se valer deste projeto para dar um cala-boca em quem investiga, para ameaçar quem está julgando. O que vão fazer os procuradores?
não vão denunciar para não colocar sua carreira em risco. O que vão fazer os juízes? Não vão julgar para não colocar as suas carreiras em risco. É isso que nós queremos. Essa emenda não impede a Lava Jato e evita, de fato, arbitrariedades, redução do direito de defesa ou que a arbitragem seja feita a favor de uma visão acima da lei e à margem dela. Olha, entre os vários pontos que foram retirados do texto das medidas contra a corrupção está o que tipificava o crime de enriquecimento ilícito. Outro ponto suprimido, retirado na votação dos trechos destacados, foi o que decretava a perda em favor da União de bens de origem ilícita. Vamos agora então conversar com a Carol Nogueira, que está aqui perto de mim no Salão Verde, na entrada do plenário. Bom dia, Carol. Carol, então assim, vamos deixar claro que o tema caixa 2, que já estava previsto no texto do relator, foi mantido, mas houve essas retiradas, esses destaques. Esse último ponto que a gente viu aí no VT, né, justamente foi um dos mais polêmicos. Como é que ficou essa relação com o Ministério Público e os juízes? Pois é, Vera, essa emenda que foi apresentada pelo PDT, pelo líder do PDT, o deputado Everton Rocha, foi uma das mais polêmicas mesmo. Ela coloca, lá na comissão a gente falava em incluir como crime de responsabilidade. Na redação que foi dada em plenário, juízes, promotores e procuradores passam a poder responder por crime de abuso de autoridade. Entre os motivos para abuso de autoridade, pelo texto, está a atuação com motivação político-partidária. Nessa análise dos destaques, é uma coisa bem curiosa, porque o texto principal, o relatório que veio lá da comissão especial, ele foi aprovado pela Câmara. É até interessante para a gente entender como é que funciona essa discussão em plenário. Ele foi aprovado quase por unanimidade, com 450 votos a favor, só um voto contrário e algumas abstenções. Mas depois, na análise dos destaques, é que a coisa começa a mudar de fato. Esse foi o principal destaque mesmo, que foi incluído, que tinha sido rejeitado lá na comissão especial e que foi incluído agora no plenário. Foi debatido ao longo da madrugada e acabou também sendo retirado do texto final, que é o que trata dos acordos de leniência. São esses acordos feitos como delações premiadas, só que entre pessoas jurídicas, não é isso, Carol? Das empresas com a justiça no caso de corrupção ou sonegação de imposto, é isso? Exatamente, isso era um destaque, foi um destaque que foi apresentado pelo PT, esse destaque acabou aprovado, então retirou todos os artigos sobre essa reformulação das regras relativas ao acordo de leniência. Vale lembrar que esse assunto está em discussão aqui na Câmara, num outro projeto que já está pronto para ser votado em plenário, relatado pelo líder do governo, deputado André Moura, e que prevê aí as regras do acordo de leniência. Vera. Carol, também ficaram de fora, também foram retiradas as regras que davam incentivo para quem denunciasse corrupção, inclusive proteção policial para quem denunciasse corrupção, é isso? Isso era uma figura que já veio lá do projeto original do Ministério Público, que foi mantido na discussão lá na comissão especial, chamado o denunciante do bem, ou reportante do bem, né? Tem até um termo em inglês, inspirado nas regras judiciais americanas, essa figura. Previa uma espécie de um programa de proteção à testemunha e também incentivo financeiro para pessoas que denunciassem casos de corrupção. Alguns deputados criticavam isso, diziam que isso poderia criar uma espécie de profissão, pessoas que ficassem, então, aí à caça de casos de corrupção com a intenção de receber esse dinheiro dessa espécie de recompensa. Todas essas discussões, todos esses temas são muito polêmicos, foram exaustivamente discutidos no plenário. A gente vai ver agora um trechinho da sessão de ontem com a repercussão que os principais líderes fizeram ontem no plenário desses e de outros assuntos. Vamos conferir. Eu espero que na noite de hoje a Câmara dos Deputados reafirme aqui, por ampla maioria, a aprovação do relatório que recebeu a unanimidade da representação de todos os partidos que estavam lá na comissão especial, e lembrando que ela era formada por 60 parlamentares. Não podemos aprovar qualquer coisa que chega aqui, porque muitas vezes, no intuito de combater a corrupção, abre-se uma brecha para a corrupção também. Portanto, senhor presidente, eu mesmo propus uma emenda, a emenda número 2, que foi rejeitada pelo relator, que é a emenda que criminaliza a violação às prerrogativas do advogado, o advogado que representa a defesa. Nós não podemos permitir qualquer dispositivo que mude o habeas corpus, e nós conseguimos isso derrotando a última tentativa na comissão. Nós não podemos permitir o aproveitamento de prova ilícita. O nosso ordenamento jurídico não permite o aproveitamento de prova ilícita. Nós não podemos permitir
o chamado reportante confidencial. Por que razão? Porque a Constituição prevê o direito à defesa, o amplo direito à defesa e ao contraditório e análise das provas. E se perguntarmos aqui no plenário, eu pergunto aqui aos meus colegas, quais são as 10 medidas que viraram 18 e depois baixaram para 12, a grande maioria não saberá do que se trata esse tema. Por isso que é preciso aqui, em cada destaque, nós aprofundarmos a discussão com transparência para que os brasileiros saibam a gravidade daquilo que nós estamos votando. Nós estamos encaminhando o voto positivo, mas também, senhor presidente, deixar claro que é necessário que, na medida em que se votem destaques, emendas, enfim, tudo aquilo que possa trazer uma necessidade de melhor compreensão da sociedade brasileira, seja votado de forma nominal. A expressiva maioria deste plenário não conhece a totalidade dessa matéria. Ela é uma reforma no processo penal. Entendo que o Brasil espera a sua aprovação. Nós encaminharemos o voto sim, mas como esta casa é a casa do debate, é o parlamento, nós vamos continuar debatendo com destaques essas emendas. Com a criminalização do Caixa 2, ficou mantida também a possibilidade de... foi criminalizado também o caso do eleitor que vende o voto nas eleições e ficou mantido também a transformação em crime hediondo de casos de corrupção que envolvam valores maiores de 10 mil salários mínimos. Os deputados optaram por exaurir essa discussão na madrugada de ontem, por isso que essa sessão foi aí até 4h20 da manhã e o projeto agora já segue direto para o Senado Federal. Vera. Obrigada, Carol. Aí dando um resumo com os principais pontos aprovados nessa madrugada. Muito obrigada. Enquanto havia a sessão aqui no plenário da Câmara sobre as medidas de combate à corrupção, manifestantes contrários à proposta de emenda à Constituição que limita os gastos do governo pelos próximos 20 anos fizeram um protesto em frente ao Congresso Nacional. A PEC do teto dos gastos foi aprovada em primeiro turno também ontem à noite no Senado. Mas o que começou de forma pacífica, essa manifestação, acabou em confronto com a polícia. O protesto reuniu estudantes, professores, sindicalistas e ativistas políticos. Eles carregavam bandeiras com críticas à PEC do teto dos gastos e contra o presidente da República, Michel Temer. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal estima que cerca de 10 mil pessoas se reuniram no gramado em frente ao Congresso. A polícia fez um cordão de isolamento em frente ao espelho d'água para evitar que os grupos avançassem em direção às entradas da Câmara e do Senado. Mas o movimento, que estava pacífico, ficou violento. Um grupo de manifestantes virou um carro que estava estacionado e tentou jogá-lo contra os policiais, que reagiram com spray de pimenta. A polícia também usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. A partir daí, o confronto entre policiais e manifestantes se intensificou. A polícia conseguiu retirar os manifestantes do gramado em frente ao Congresso, mas o conflito continuou ao longo da esplanada até próximo ao Museu da República, ponto de encontro do início da manifestação. Alguns deputados deixaram o Congresso e foram tentar dialogar, mas foi impossível conter o conflito. Nós iríamos lá negociar com os estudantes para que os estudantes ficassem onde estavam, mas eles tinham uma ordem toda hora por telefone, que a ordem era avançar. Pelo caminho, ficaram os destroços de uma batalha. Manifestantes espalharam banheiros químicos pela rua para impedir o avanço policial. Os holofotes de iluminação dos ministérios foram arrancados. As grades também jogadas na rua. Pontos de ônibus destruídos. A tropa policial empurrando os manifestantes, usando bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. Ministérios foram pichados. A Catedral de Brasília também. Um carro foi incendiado ali mesmo. À noite, sobraram 4 letras no gramado do Congresso. Quase uma ironia
para um dia como esse. E na confusão, 11 manifestantes foram detidos e um policial militar ficou ferido. Enquanto os confrontos aconteciam no gramado do Congresso, no plenário da Câmara, deputados criticaram tanto a ação e a reação dos manifestantes e da polícia. Eu estou vindo lá de fora, eu tentei chegar para dialogar com as pessoas que estão se manifestando. Está perto de acontecer uma tragédia fora do Congresso Nacional. A pessoa que está no carro de som estava suplicando para que a polícia não fizesse o lançamento de bombas contra o carro de som. Muitas bombas sendo jogadas o tempo inteiro. Eu estava lá acompanhando a manifestação. Nós tivemos flechas jogadas contra policiais militares, contra a polícia legislativa. Nós tivemos coquetel molotov, pedras, bola de gude, policiais machucados. Nós só tivemos a intervenção e o uso de munição química e agora a mobilização de choque, senhor presidente, simplesmente para evitar uma tragédia maior. Juntaram um bando de baderneiros lá fora. Vários deputados assistiram, eles indo para cima da polícia militar, eles capotando viaturas, carros da Record foi capotado, 7 ministérios foram pichados, o Museu da República depredado. E escutar essa demagogia de que são os coitadinhos que estão lá fora, é um monte de manifestante pago que vem para cá fazer sabe o que, presidente? Tentar barrar a PEC que botou freio no gasto público. Os manifestantes têm razão. Essa PEC do fim do mundo, entende? É para esmagar o gasto público, saúde e educação. E o que se viu, não se vê há muito tempo, que é uma repressão brutal. A esplanada dos ministérios está irrespirável. Até a catedral não se pode chegar, qualquer cidadão, não são só os manifestantes. Eu entendo a preocupação de todos. A diretoria da Polícia Legislativa está acompanhando o trabalho da polícia, né? A situação ela não é tão simples assim. Tem alguns jovens estudantes também, pelos relatos que recebo, jogando bomba. Não é uma coisa tão simples, onde a polícia também não deva atuar de forma enérgica, quando também existe violência na manifestação. A Polícia Legislativa está acompanhando, está dando o suporte necessário, e tenho certeza, né, que daquilo que cabe à Câmara dos Deputados, a gente está fazendo de tudo para que seja preservado, né, o Parlamento, para que seja preservada a integridade física dos manifestantes, mas também quando há, né, agressão por parte de alguns manifestantes, não estou dizendo que é a maioria, tenho certeza que é a minoria, né, não cabe, eu acho que a polícia outra reação que não seja garantir a ordem pública na cidade de Brasília. Olha, foi um dia importante mesmo. Nesta terça-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, defendeu a atualização da lei da ficha limpa. Um outro tema importante foi debatido. Foi durante uma audiência pública na Comissão Especial da Reforma Política aqui na Câmara. Gilmar Mendes também reconheceu que a decisão do Supremo de permitir a saída de um partido para a criação de uma nova legenda sem punir o parlamentar favoreceu a proliferação de partidos políticos no Brasil. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, começou admitindo que, ao declarar a cláusula de barreira inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal cometeu um equívoco. A cláusula de barreira restringe o funcionamento de partidos dentro do parlamento, caso não alcancem um percentual mínimo de votos. Ele lembrou que, além disso, o Supremo ainda permitiu que a pessoa deixe um partido sem qualquer penalidade, caso vá criar uma nova legenda partidária. Tomamos essa medida em relação à fidelidade partidária, mas abrindo ensanchas para que se desse a saída válida de uma legenda para fundar outra legenda. Com isso, obviamente, nós abrimos a senha para a multiplicação de partidos. No fundo, portanto, acabamos por derrotar a cláusula de desempenho e criamos uma causa nova de feitura de novas
legendas. Gilmar Mendes elogiou as mudanças feitas pelo Congresso, como a redução do tempo de campanha eleitoral e a necessidade de novas eleições, caso haja anulação da eleição do primeiro colocado na disputa. Mas afirmou que é preciso tornar mais claras as leis da ficha limpa e da improbidade para evitar o excesso de interpretações que existe hoje. O presidente do TSE também afirmou que é necessário rediscutir o financiamento de campanha. O Supremo considerou o financiamento por empresas inconstitucional. Gilmar Mendes provocou. Por que só agora nós descobrimos que era inconstitucional? Mas se era inconstitucional mesmo, com o vício da nulidade, nós deveríamos ter anulado, inclusive, as eleições realizadas, com todas as consequências. Nem nos demos ao trabalho de modular os efeitos. No fundo, acabamos nos envolvendo numa questão de política constitucional sem um parâmetro de controle adequado. Nós não tínhamos base no texto constitucional para isso. Veja, não estou defendendo aqui o financiamento privado. Eu estou dizendo simplesmente de que nós acabamos por declarar a inconstitucionalidade com base em argumentos muito frágeis do ponto de vista constitucional. O presidente do TSE disse também que não é possível discutir sistema de financiamento sem debater o sistema eleitoral de forma completa. Afirmou que é difícil mudar o sistema atual, mas acredita que a chegada da Lava Jato vai obrigar a esta modificação. Eu acho que a Lava Jato tornou impossível manter o sistema como ele está e como ele era. Expôs todas as entranhas do sistema econômico-financeiro, de alguma forma, e também as entranhas do sistema político. Será que nós vamos persistir nesse modelo? Nosso sistema político é um dos piores do mundo. Não representa bem a população, é caríssimo e não fortalece um processo decisório saudável que dê conta de votar e avançar a agenda de interesse da população. Então é preciso mudar o processo decisório no Brasil através de uma reforma política. O relator da reforma política aqui na Câmara disse que vai pedir ao presidente Rodrigo Maia que a comissão especial já comece a analisar também a reforma aprovada no Senado e que está chegando para debate aqui na Câmara. O texto estabeleceu, entre outras coisas, o fim das coligações para eleições proporcionais e a criação da cláusula de barreira. Se a gente resolver o sistema de votação através de lista fechada ou distrital misto, ou até o modelo belga, que o eleitor vota no partido e vota também no candidato, fica mais fácil resolver essas outras questões. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia, com a criminalização do Caixa 2. Plenário aprova projeto que estabelece medidas de combate à corrupção. Texto segue agora para o Senado. Confronto de policiais e manifestantes contrários à reforma do ensino médio e à PEC dos gastos públicos toma conta do gramado em frente ao Congresso Nacional. Agora em Brasília, 9 horas e 28 minutos pelo horário brasileiro de verão. Você vai ver depois do intervalo. Relator da reforma do ensino médio apresentou o texto final e manteve os pontos principais da medida provisória enviada ao Congresso pelo presidente Temer. Agora em Brasília, 9 horas e 30 minutos. O Câmara com Notícia está de volta. Um levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que em 2014 os negros representavam 54% da população brasileira. No entanto, eram apenas 17% da parcela mais rica. As desigualdades que marcam a vida dos afrodescendentes no país foram lembradas na sessão solene desta terça-feira em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro. Racismo e intolerância religiosa de um lado, avanços com programas sociais de outro. Deputados e lideranças do movimento negro trouxeram ao plenário da Câmara, primeiro, algumas das preocupações que ainda existem no Brasil de 2016. O que está acontecendo com os cultos das religiões de matriz africana atualmente no Brasil é um desrespeito à cultura brasileira e à cultura afro-brasileira. Paira uma ameaça
no Supremo Tribunal Federal de se tirarem o direito à terra, à vida e à dignidade do povo quilombola. O tempo dedicado às pessoas negras nos serviços de saúde é menor que o tempo dedicado na assistência às pessoas brancas com o mesmo problema. Então, isto chama-se racismo institucional. Não queremos de forma nenhuma retrocesso no ensino brasileiro, que já exclui a população e a história do movimento negro, da população negra. Por outro lado, conquistas como as cotas para negros nas universidades têm sido motivo para a comemoração. Após 15 anos de políticas públicas com cotas, a presença de estudantes que declararam negros ou pardos nas universidades praticamente dobrou. Outro problema é a pouca participação das pessoas negras nas decisões políticas do país. Nós precisamos de ocupar espaço nos 3 poderes da República. Negro não vota em negro, gente. Votem nos brancos, mas votem também nos seus irmãos negros. No fim da sessão, uma homenagem a Benedita da Silva, uma das pioneiras na defesa da causa negra no Congresso Nacional. Belo e forte na tez, cor de ébano, só lutando se sente feliz. Brasileiro de escola, luta de sol ao sol, para o bem do nosso país. Vamos ver agora outros assuntos que foram destaque na Câmara nesta terça-feira. A Comissão de Deputados e Senadores que discute mudanças na estrutura da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, ouviu jornalistas e ex-dirigentes da estatal. Eles criticaram as alterações feitas pelo governo por medida provisória que acaba com o Conselho Curador e dá poder ao presidente da República para substituir o diretor executivo da EBC quando quiser. A Comissão de Educação discutiu a educação financeira. Segundo a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, aumentou em 10 milhões o número de inadimplentes nos últimos 4 anos. E para tentar reverter essa situação, a Câmara analisa um projeto que inclui o tema na grade curricular das escolas. Entidades da sociedade civil receberam o selo Participação Legislativa pela atuação nas atividades do Congresso. Ao todo, 12 entidades foram agraciadas pela Comissão de Legislação Participativa. A queda do avião que matou mais de 70 pessoas na Colômbia, a maioria jogadores da Chapecoense, dominou a fase de discursos no plenário da Câmara. Os deputados fizeram 1 minuto de silêncio. Nós vamos fazer 1 minuto de silêncio, em respeito ao acontecido do acidente com a comitiva do Chapecoense. 1 minuto. E olha, o presidente Michel Temer decretou luto de 3 dias em razão da queda do avião que transportava o time da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, essa tragédia. Os jogadores iam fazer a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. O relator da comissão mista que analisa a reforma do ensino médio, o senador Pedro Chaves, apresentou o relatório final nesta terça-feira. Ele manteve os pontos principais da medida provisória enviada ao Congresso em setembro pelo presidente Michel Temer. Depois de pouco mais de 2 meses de debates, o senador Pedro Chaves entregou o relatório da proposta de reforma do ensino médio. Entre os principais pontos estão: fica mantida a flexibilização do currículo. Orientadores educacionais auxiliarão o estudante a fazer a opção pelas matérias de acordo com a aptidão. A artes volta a ser obrigatório nos 3 anos do ensino médio. A educação física também será obrigatória, só sendo facultativa no último ano. Sociologia e filosofia serão definidas pela Base Nacional Curricular Comum. Estão mantidos os professores sem diploma de nível superior para os cursos técnicos, desde que tenham notório saber. O ensino integral, com 1.400 horas ao ano, será implementado depois de 5 anos de aprovada a lei. Nestes 5 anos iniciais, as escolas deverão oferecer pelo menos 1.000 horas anuais. Com relação ao financiamento, o relator aumentou o período de ajuda da União para os governadores. Os estados serão subsidiados pelo governo federal
para implementar as medidas pelos próximos 10 anos. O Enem só poderá cobrar aquilo que está sendo ensinado nas escolas. Hoje, na visão do relator da comissão, é o contrário. As escolas é que ensinam o que é cobrado no edital do Enem. Eu democratizei o máximo a medida provisória porque eu acolhi quase todas as emendas, principalmente aquelas feitas pelos parlamentares. Mais de 130 emendas foram acolhidas. Aproveitei também o relatório que estava na Câmara Federal, já há mais de 4 anos. Aproveitei as audiências públicas. Então, eu faço questão de sempre enfatizar que essa medida provisória é bem democratizada e realmente vai ao encontro da sociedade brasileira. Mas parlamentares da oposição fizeram críticas ao relatório. O prazo da medida provisória seria março e o relatório está com 2 meses, 3 meses de antecedência na apresentação do relatório. Então, realmente é uma pressa de atropelar que, do meu ponto de vista, tem a ver com essas dificuldades políticas que tem o governo Temer neste momento. Mas o relatório não pôde ser votado porque houve um pedido de vista coletivo, ou seja, alguns parlamentares solicitaram mais tempo para analisar a matéria. O presidente do colegiado, o deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, já convocou uma nova reunião para esta quarta-feira. A expectativa é de que o relatório seja discutido por algumas horas e, na sequência, votado. Aprovada mês passado aqui na Câmara, a lei que amplia a participação de empresas privadas na exploração do pré-sal foi sancionada pelo presidente Michel Temer. A lei também retira a obrigação da Petrobras de investir em todos os campos de petróleo. A sanção ocorreu durante solenidade no Palácio do Planalto. Temer disse que a lei vai dar um impulso ao setor. Segundo ele, a Petrobras não tinha como participar de todos os empreendimentos. O presidente afirmou que a empresa visa sua prosperidade econômica e não poderia arcar com essa obrigação. A lei é resultado de um projeto do então senador José Serra, hoje ministro das Relações Exteriores, que foi aprovado no mês passado aqui na Câmara. Vamos agora saber das últimas informações sobre o dia nas comissões com a Mariana Pichitsky. Mari. Vera, com esse movimento do plenário até 4 da manhã, as comissões aqui estão um pouco devagar ainda, muitos assessores passando, poucos deputados. Até agora, como 4 reuniões das comissões foram canceladas. São 3 reuniões ordinárias da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Agricultura e a de Ciência e Tecnologia foram canceladas agora pela manhã. E uma audiência pública da Comissão de Minas e Energia também foi cancelada. Mas estão mantidos outros eventos, por enquanto outras audiências, outras comissões para votação de projetos estão mantidas e também o seminário internacional que acontece na Comissão de Desenvolvimento Urbano ao longo de todo o dia no auditório Nereu Ramos. Vai começar daqui a pouquinho, vários debates, mesas sobre a questão das cidades, resíduos sólidos, gestão do lixo, vão ser discutidos agora, hoje, ao longo de todo o dia, no Nereu Ramos. E, além disso, uma audiência pública está mantida na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia, que vai debater o uso do território brasileiro e desigualdades regionais. Então, por enquanto, são os destaques do corredor das comissões. Vera. Obrigada, Mariana. Bom dia para você. E agora, com a repórter Carolina Nogueira, as últimas informações do dia no plenário Ulisses Guimarães. Pois é, por aqui, embora a sessão tenha ido até tão tarde, a movimentação já começa a aumentar aqui no Salão Verde, porque daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, tem uma sessão solene para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo desse ano. Então, já começam a chegar alguns deputados, parentes e agraciados, daqui a pouquinho começa essa sessão solene. Tem sessão do Congresso Nacional marcada para o meio-dia, na pauta vetos presidenciais, pode ser votada ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, ou seja, uma sessão muito importante. Na sequência dessa sessão do Congresso, tem sessão da Câmara convocada também. Na pauta tem aí uma indicação para o Conselho Nacional de Justiça, a criação da Secretaria da Juventude nos órgãos aqui da Câmara, e pode ser analisada também uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que muda a regra para a apresentação de recursos ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a parte do Judiciário de olho aí na possibilidade de votação dessa PEC. Vera. Carol e Mariana, que não deixa a gente perder nada da agenda hoje na Câmara, fica atento. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o plenário aprovou o projeto que estabelece as medidas de combate à corrupção com a criminalização do Caixa 2 eleitoral. O texto segue agora para o Senado. Manifestantes contrários à reforma do ensino médio e à PEC dos gastos públicos entram em confronto com a polícia em frente ao Congresso. Relator da Comissão do Ensino Médio apresentou um texto final e manteve os pontos principais da medida provisória enviada ao Congresso pelo Executivo.
E esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, 30 de novembro. Neste momento em Brasília, 9 horas e 41 minutos, pelo horário brasileiro de verão. Para você, um ótimo dia.